primeiro dia na escola foi o primeiro dia que eu descobri que ser negra era uma coisa difícil. Ia ser uma coisa difícil. Meu primeiro dia no jardim de infância, eu ouvi duas palavras que eu não entendi, mas o tom que elas foram ditas para mim foram muito doloridos, assim, que foi nega preta. Era uma mesinha que ficavam por volta de 6 crianças em torno da mesa, brincando de massinha e tinta guache. E eu fui fazer alguma brincadeira com um menino que estava na minha frente, e esse menino falou assim, sua nega preta. E aí eu tomei um susto com aquela atitude agressiva, e essa foi a primeira vez que eu escutei. Eu tinha 3 anos de idade. Na minha sala só tinha eu de menina negra. Eu acho que na escola só devia ter eu e mais umas 4. Assim, eu acho que na escola toda eu via pelo recreio, assim, pelo intervalo, não tinha muita gente. Aí eu lembro que uma vez foram na sala e para chamar os bolsistas, assim. Aí a galera ficou falando assim, Camila, vai lá. E eu não era bolsista, entendeu? Então essa separação, ela me incomodava um pouco. Isso era uma questão que doía, né? Eu não guardo na memória exatamente o que era, mas com certeza doía, pelas lembranças que tenho, incomodava bastante. E não sei se por natureza, personalidade, não sei como definir, mas isso me tornou uma pessoa muito com uma gana muito grande de rebeldia, de enfrentamento. Isso trouxe para mim uma forte tendência a enfrentamento. Então eu aprendi a brigar muito cedo e aprendi a bater muito cedo. Eu respondia com força de resistência. Eu caía na porrada mesmo, com meninos, com meninas. Então eu aprendi muito cedo a tirar pedra, né? E era uma defesa bélica, não era uma coisa tranquila. O mais engraçado disso é que eu olhava para os adultos, no caso para as professoras, e eu não sentia, porque assim, como na minha família os adultos me protegiam, eu busquei proteção nesses adultos e foi meio que houve uma frieza em relação a isso, né? Isso não foi algo que foi conversado, ou eu não vi nenhuma resposta, nenhum colega desse que me fazia esse tipo de ofensa ser repreendido, por exemplo, eu não escutava. Por outro lado, como eu era uma criança bem levada, eu também não contava em casa que eu estava passando por isso, porque de alguma maneira eu achava que eu tinha culpa nisso. Durante minha adolescência também foi um pouco difícil com relação a rapazes, e comecei a sentir essa coisa de realmente de você ser preterida, que não era conversa para boi dormir, aquilo realmente acontecia. E eu também já tinha essa conversa com algumas amigas minhas, mas só amigas negras que compreendiam, tinha essa empatia, né, com essa situação. E... Ai, gente, lembrar desse período é meio tenso pra mim, porque foi o período que eu mais penei, né? Porque eu não sabia como reagir. Hoje a gente tá ligada à nossa origem, então eu acho que a gente acaba se reconhecendo como pessoa e, de uma certa forma, se vê livre, feliz com o que tem, com o que é, e se aceita, e se assume, e acontece uma situação dessa desagradável, você tem uma resposta para dar. Mas eu era só uma criança. Eu tinha 13 anos quando eu entrei no ensino médio. E os rapazes não me achavam, os garotos não me achavam bonita. Não me viam como uma menina pra namorar ou pra ser apresentada, pra andar de mãos dadas, essas coisas. E isso machucava bastante. Eu nunca tive uma explicação para essas coisas acontecerem comigo. Por que as pessoas, embora eu seja tão inteligente, eu sou preterida, né? Então, isso veio para mim como uma explicação convincente,
e que me ajudou a nortear um pouco os meus pensamentos. Essa solidão era muito clara. Agora, quando isso vem, esse termo vem agora a ser estudado e aprofundado e tal, a gente sabe muito bem o que é isso. Então, nunca tive o direito de me apaixonar por um menino. O racismo, ele tem nuances, né? Ele não é... Se você não tem uma percepção aguçada, se você não é ensinado que aquilo ali é racismo, muitas vezes você não entende. Eu sentia que eu sempre realmente era colocada um pouco de lado em relação a uma série de padrões e de estereótipos, né? Quando havia concurso de beleza na escola, por exemplo, eu sempre me interessei por concursos de beleza, quer dizer, naquela época principalmente, me interessava muito mais. Eu jamais fui selecionada para concurso de beleza. Pentear cabelo era uma tortura. O cabelo estava crespo, doía, e para não doer se alisava, mas o calor do pente quente doía também. Aí depois veio o enê, a pasta, enfim, era toda uma questão dolorosa para ficar mais bonita, para ficar branqueada, para não ter, para negar a sua negritude. A relação com o cabelo, quando eu era criança, eu sempre escutava da minha mãe da dificuldade que era cuidar desse cabelo. É difícil, é complicado, como se diz, é mais difícil de lidar, me prende por muito tempo. Então eu sempre escutei dos adultos para cuidar do meu cabelo, era tudo muito difícil. Quando foi os 8 anos de idade, eu implorei para minha mãe alisar meu cabelo. E ela com muita pena, porque no final das contas não era um cabelo tão difícil assim, mas como não era aquele cabelo que se passa escova e é sedoso e tudo mais, né? Então acabava gerando uma reclamação. E eu queria ter esse cabelo, então eu já estava totalmente tomada por essa influência, eu queria aquilo para mim. Eu achava que eu estaria passando pela condição de bonita, né? Se eu fizesse isso. Então eu implorei bastante, ela sucumbiu. Foi uma das poucas coisas que a minha mãe sucumbiu aos meus desejos. É muita descoberta que vem ali enquanto você está deixando o seu cabelo crescer. É muita lembrança do que foi que você passou. E eu me lembro que eu me olhei no espelho e falei, o meu cabelo é assim, eu não sabia. Eu tenho vontade de chorar. O meu cabelo é lindo e eu não sabia. Eu não achava. As pessoas me levaram a acreditar dentro da minha casa que não era bonito. E é. E eu sou muito melhor. Eu consigo me definir com o meu cabelo assim. É importante que a pessoa saiba definir sua origem. É importante as pessoas saberem que tem muito a ver quando se fala que se defende hoje porque o nosso povo passou por essa história. Minha mãe era empregada doméstica e isso é uma condição que é resquício de termos escravos na nossa família. Não é que seja indígena, mas os negros não estão na sociedade como o resto. É disso que a gente fala. E é porque foi escravizado. É disso que a gente está falando. A gente está falando de todo um conjunto de reflexos daquele modelo que nos leva a negar o que somos. Por que é ruim ser negro? Uma das patroas da minha mãe virou e falou assim: oi, Tamires, tudo bem? Sempre me tratando assim, cordialmente, né, dentro dos limites dessa coisa de empregada-patrão. Oi, Tamires, tudo bem? Ah, senta aqui, toma esse copo de suco. Era o suco que ela tinha acabado de beber. Tinha um resto de suco.
senta aqui, toma esse suco. Eles estavam almoçando, toma esse suco. E a minha mãe veio na mesma hora, deixou a criança no canto e falou assim, não. E isso, assim, ficou muito na minha cabeça, porque mesmo ela estando naquela condição, ela resistia dentro dos limites dela. No Brasil, hoje em dia, você pode nascer, como foi o meu caso, numa religião protestante, mas não os meus antepassados. A minha avó, por exemplo, minha avó paterna, essa que me criou, ela não nasceu evangélica. Então ela tem um passado religioso diferente desse. E não só por isso. Tem toda uma forma de falar, tem todo um jeito de andar, tem toda uma forma de decorar a casa e de fazer as coisas. E quando eu passei a conhecer outras religiosidades, principalmente de matriz africana, eu fui identificando a minha avó em várias coisas. Então, o que eu achava que não era familiar para mim era muito mais do que familiar. Isso me emocionou. Mas, assim, eu nunca estive longe disso. O discurso me distanciou disso, mas eu nunca estive longe disso. Ai, gente, por que eu tô chorando? Desculpa. Imagina, fica à vontade. Enfim. Pra mim, é como se eu tivesse... Foi só quando eu entendi todas essas coisas que eu... Engraçado, é como se eu estivesse conhecendo a minha família novamente. Ela estava em tudo aquilo. Talvez eu esteja chorando porque como eu e os meus irmãos fomos privados disso. Como a gente foi privado de entender quem a gente é. E talvez esse seja o grande problema de tudo que está acontecendo de ruim com a maioria das pessoas nesse país que é pobre e preta. Que é essa falta de vínculo com a identidade. São pessoas que não sabem nem quem são. Uma das construções que existem sobre nós é que estamos acostumadas, né, a aguentar a dor, o sofrimento, a rejeição. Então, né, o respeito também acaba sendo menor para nós, né? A gente também acaba sendo menos respeitada por acreditarem que a gente sofre menos, né? O que é uma bobagem. Pelo contrário, a gente sofre muito, bastante. Eu sou gente, sabe? Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa nesse mundo. E essa coisa de ter sempre que amadurecer e entender as situações e lutar contra isso, estar sempre disposta a trabalhar, a estudar, foi um processo de resistência que eu passei, mas que me trouxe muitas feridas, muitas coisas, sabe, muitos processos dolorosos, ruins. Sou tida como uma mulher forte e eu acho que eu sou forte. Eu acho que eu aprendi a resistir e a minha resistência também vem de uma vida com bastante oportunidades. Eu me sinto privilegiada porque eu tive oportunidades. Falar é um ato de resistência. Falar sempre vai ser, claro, né, dentro de toda uma coerência e com critérios, mas falar é um ato de resistência. A gente não pode se calar nunca. Eu acho que resistência é você se entender como parte disso, saber a sua função nisso e continuar todos os dias que você se depara com o preconceito e com o racismo, tentando explicar com amor, por mais que seja difícil de lidar com isso em alguns casos, entendeu? Resistência é uma forma de lutar. Entendeu? Sem atacar.
Você resiste quando você aprende a se amar, né? O amor é um aprendizado. Sei lá, eu por sorte aprendi a me amar. Então eu me amo muito. E esse amor por mim mesma me faz resistir, me faz ir em busca do prazer, do que eu quero. Força bruta.